Cara, eu não posso crer nisso. Você tá vendo ali? A lua. Ó, tem a luz aqui. Tá vendo lá, ó? Tem a luz aqui, né? Essa aqui é a luz do poste, tá? E essa aqui é a lua. A lua. Gente, que linda. Olha só. Coisa mais linda, cara. Olha que lua linda. E como é que essa lua é chamada? De minguante? Tá vendo? Aqui embaixo, ó. A luz aqui é do poste, né? Da iluminação pública. Olha a lua aqui, gente. Gente, olha. Olha a lua aqui, ó. Coisa mais linda. A maior parte dela tá no escuro, né? E só uma parte de baixa foi uma espécie de unha. Olha. Gente, é muito bonito. A natureza é linda, né? A natureza é linda, ó. E aqui, ó, bem pra cá tem uma estrela. Acho que não dá pra ver assim. Tem estrela. Tem uma estrela. Que bonito. Estamos chegando à igreja. Estamos chegando à igreja. E chega. Boa noite, irmãos. Como estão? Nessa semana, nós estamos no meio da semana, quarta-feira. E hoje é um dia muito especial. Eu, particularmente, além do sábado, eu gosto muito da quarta-feira, pois a quarta-feira é um dia de oração, é um dia onde nós nos preocupamos com os nossos irmãos ao lado, na verdade, em sempre do dia, mas em que nós nos preocupamos em ver qual que é a necessidade da oração do irmão. E eu gosto muito nesses dias porque eu acredito que é o dia que a igreja mais fica junta, fica mais pertinho uma da outra. Então vamos começar o hino louvando ao Senhor. Danilo, coloca primeiro 363. Falei para eles que é culto de oração, então a gente escolheu um bem antigo para cantar. No jardim de oração. Os irmãos que talvez até esqueceram, né? Porque acho que faz anos e anos que não canta esse hino. A gente vai relembrar ele. Que lindo jardim, um jardim de oração.
e convida o que sofre aflição para entrar e fluir seu descanso nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Deus Jesus tem festado e o portão abrirá. Esse lindo jardim de oração. Amém. Que nós possamos ter o nosso jardim de oração, onde nós encontramos Jesus, onde nós contamos a Ele as nossas aflições e o que temos passado. E o Senhor diz que Ele está nos esperando. Gente, é só eu que estou com frio e estou congelado.
mas nós também temos que ter os ouvidos atentos para o que Ele tem a nos dizer. Amém. Então vamos colocar de pé para louvarmos ao Senhor todos juntos. No final desse louvor, disse que a gente pede, Ele nos ouve, mas que é para a gente estar fazendo a vontade dEle. Amém? Falar com Deus. Vamos colocar em pé?
quarta-feira, culto de amém. Nossa, culto de oração. Ah, glória a Deus, então. Então, hoje vamos fazer os pedidos e os agradecimentos. Eu começo. Eu já me voluntaria lá de começo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter vida, por ter saúde, por Ele ter me protegido, me guiado e me guardado por onde eu correr nessa semana e ter certeza que vai continuar. E também tenho a agradecer que hoje é um dia muito especial, hoje é o dia da minha mãe, irmã Edneia, aleluia. E eu estou muito feliz, hoje minha mãe está fazendo seus 42 anos. Falou a idade da mãe. Não, gente, está novíssima, igual a folha. Então eu tenho só que agradecer porque minha mãe é uma mãe maravilhosa. Ela que me ajudou a conhecer a igreja adventista. Você pode contar só um pouquinho? Eu estou logo arretada, eu quero falar. Vamos, antes eu era de uma igreja adventista. E aí a minha mãe, ela acompanhava o Rodrigo Silva. E aí ela perguntava e tal sobre a igreja adventista. E aí até que a gente conheceu a irmã Edna, inclusive. A gente encontrou a irmã Edna e ela apresentou pra gente a igreja adventista. E a gente veio no primeiro dia, eu bati o pé. Não quero. Que eu gostava daquela coisa, né? Do rodopia e das coisas. Ah, amém. Você era ficar possessa? A senhora também, né, tia? Oh, glória, amém, irmãos, amém. Mas depois que eu conheci a igreja adventista e tudo mais, eu comecei a gostar muito. Eu tenho muito que agradecer a Deus, primeiramente, e a minha mãe, que me auxiliou muito. E hoje ela está fazendo mais um ano de vida, que Deus possa dar muita sabedoria, muita paz a ela. Amém? Eu poderia aqui ficar o horário todo falando, né, sobre, mas não temos esse tempo. Quem mais? Tem outras pessoas que gostariam de fazer pedidos. Boa noite, irmãos. Primeiro a gente agradece, né, a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado dEle. Ele tem estado conosco todos os dias, suprindo as necessidades. Mas também tem pessoas, né, que estão precisando. Eu coloquei no grupo da igreja, acho que a maioria viu, né, daquele bebezinho. Ele estava na HMC. Quando foi segunda-feira ele foi transferido para o Júlio Miller, né? Ele está com 7 meses, desde os 5 ele está no hospital e ainda não tem nenhum diagnóstico fechado. Os médicos não sabem o que ele tem. Eu não estava aqui no sábado porque eu fui lá. Ela já fazia todo esse tempo que estava no hospital, sem ver as outras crianças que ela tem. Ela tem mais 3 que são pequenos, 13, 9 e 4 aninhos. E aí eu acabei ficando lá as 24 horas lá com o neném. E os médicos ainda não sabem. Aí transferiram para o Júlio Miller, né, para que ele fizesse mais exames, né? Lá tem uma estrutura melhor. Eu estava conversando com a médica falou que provavelmente é alguma coisa genética. Porque os exames dele, por incrível que pareça, estão normais. Não tem assim nada, né, gritante para falar, olha, ele tem isso aqui. E então eu peço que os irmãos orem, o nome dela é Carol, né, que orem por ela, orem pela família, pelo bebê. E eu falei para os irmãos que eu estava vendendo os pães para poder ajudar ela, porque assim, a gente não tem dinheiro, né? Ele assim, olha, eu tenho tanto. Mas a gente vende um pão, todo mundo compra, então assim, eu consigo mandar um dinheirinho para ela toda semana, né, para suprir a necessidade dela com as crianças. Então, que os irmãos, né, lembrem dela, do bebê que está no hospital, dos pequenos também. Ela ficou viúva antes do bebê nascer. Ela ficou viúva e depois, acho que de um mês que o marido faleceu, a mãe dela também faleceu. Então, assim, ela não tem rede de apoio. Acho que é uma conhecida que está ficando com as outras 3 crianças. Então, assim, que a gente ore. Se eu não me engano, ela mora no Dr. Fábio. Ela está morando no Dr. Fábio. Até eu pensei em entrar em contato com a igreja pertinho lá, né, da casa dela, para que os irmãos ajudem lá também, dêem um apoio. Então, lembrar da gente orar também, tá bom? E quem puder ajudar, né, com a compra do pão, para a gente poder
ajudar ela um pouquinho, tá? Deus abençoe. Amém. Então, nós lembramos da irmã Carol, dos filhos dela, que é uma situação de fato muito triste, mas que nós cremos que em nome de Jesus vai melhorar, vai dar tudo certo. Quem mais gostaria de fazer um pedido, agradecimento? Verdade, eu tinha esquecido de fazer um pedido. Recentemente, na escola adventista, a gente acabou perdendo uma aluna de uma forma muito trágica, muito triste. E a escola inteira ficou super mobilizada pelo que aconteceu, pela injustiça. Então eu peço que os irmãos orem pela mãe, pelos familiares, que a mãe está numa situação muito, muito triste também. Ela está muito machucada e além de estar machucada fisicamente, eu tenho certeza que emocionalmente por ter perdido a sua filha. Como que é o nome da mãe? Hã? O nome da mãe? Eu não me recordo o nome da mãe dela, infelizmente. Mas eu queria que os irmãos orassem por essa família e por essa mãe também. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, agradecimento? Eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde. E eu quero agradecer aos irmãos que oraram pelo meu irmão, né? Leva o microfone lá. Ele esteve uma semana na UTI e ficou uns dias na enfermaria, mas agora já está em casa, né? Ele está melhorando aos poucos. O médico falou que a doença já não tem cura, né? Que ele está com aquela síndrome de Guillain-Barré. E ele está andando aos pouquinhos, está fazendo fisioterapia, né? Andando bem devagar, com dificuldade ainda. Mas eu creio, né? Eu creio no poder de Deus, eu creio que ele já está agindo com poder, com amor, para o bem de seus filhos. E então esse é o meu pedido, meu agradecimento, que vocês lembrem dele, né? O nome dele é Clériston. Lembre dele em suas orações. E desde já eu agradeço cada um de vocês. Nada para Deus é impossível. Nós acreditamos, nós estamos numa igreja onde nós cremos que Deus é verdadeiro e que esta igreja, Deus está aqui. Então nós precisamos acreditar e confiar que Deus está conosco hoje e para sempre. Amém, irmão. Então vamos orar pelos pedidos e agradecimentos. Irmã, a senhora poderia orar para a gente? Vamos ajoelhar então, aqueles que podem, né? Aqueles que puderem. Vamos ajoelhar então. Soberano Deus, glorioso, excelso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, com o coração agradecidos porque o Senhor tem estado conosco. Nós temos sentido, Senhor, a Tua presença, o Teu cuidado. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso, porque o Senhor é aquele que cuida de nós em todos os sentidos e ainda nos providencia, através de Jesus, a salvação e a cura. Por isso, Senhor, que nós nos reunimos no meio da semana para Te agradecer, mas também, Senhor, para juntos colocarmos nas Tuas mãos as pessoas, ó Deus, que estão passando por dificuldades. Muitas pessoas passando por dificuldades físicas, espirituais, mentais. E nós queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos. Alguns aqui foram lembrados, como a Carol, o bebê. Também, Senhor, o irmão da nossa irmã, que foi agradecendo ao Senhor por ele já estar em casa, mas agora em recuperação. Mas nós sabemos, ó Deus, que ainda há muitos pedidos que ficaram no coração, não foram externados, mas que nesse momento cada pessoa está lembrando e colocando o Senhor na Tua presença.
nós cremos no Senhor, como o teu filho falou, que nós cremos no Senhor e que nós cremos que o Senhor está presente neste lugar e que ouve a nossa oração e que deseja, Senhor, fazer a tua vontade. Nós sabemos que a tua vontade, ela é perfeita. Por isso, Senhor, que nós entregamos cada vida nas tuas mãos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Agora, neste momento, também nós te pedimos pela tua serva que irá transmitir a tua palavra. O Senhor já falou com ela no particular, mas agora, Senhor, ela tem a missão de transmitir para nós aquilo que o Senhor tocou no coração dela. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo a use e que a tua palavra esteja guardada em nosso coração. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, ajuda-nos, é o que nós te pedimos. Amém. Boa noite. Seja bem-vinda a irmã que entrou agora na igreja. Seja bem-vinda, irmã. E bem-vindo a todos os irmãos que estão aqui na casa de Deus. Ao Fábio, irmão Fábio, e a você, irmão, que também chegaram agora. Que Deus seja louvado e engrandecido pela nossa presença e a nossa adoração. Amém? Queridos, eu os apresento uma pessoa da Bíblia que talvez não seja tão conhecida por todos. Seu nome, Barnabé. Todos aqui conhecem assim com profundidade a história de Barnabé. Olha, Danilo, ó. Thelma, Fábio. Eu confesso que eu não tinha muitos detalhes sobre a vida dele e o trabalho missionário dele neste mundo. Barnabé, ele não foi um dos 12 discípulos e nem foi considerado discípulo. Depois ele entra pelos arquivos e estudos, foi considerado um dos 70, discípulos de Jesus. Mas Barnabé, ele tem algumas peculiaridades muito interessantes e dignas de ser exemplo para nós. Bom, antes de eu começar, eu queria trazer para vocês um testemunho que mexeu comigo. E vocês vão concordar que, claro, que mexeria mesmo comigo. Mas eu queria apresentar para vocês porque, além de um testemunho lindo que Barnabé deixou para nós nos escritos sagrados, hoje nós podemos ver Deus operando por meio das pessoas. E que também tem muitos testemunhos para dar. E aí eu gostaria de passar para vocês, dá para ser agora? De uma garota que não tinha coragem de dizer bom dia para as pessoas. E Deus a usou de uma forma transformadora. Eu vou passar porque vocês vão ver no final que tem muito sentido com Barnabé. Louvado seja Deus! Eu ouvi pela primeira vez, foi em 2023, através de uma psicóloga, que ela falou sobre a possibilidade de eu optar para ir para a faculdade. Nisso eu estava no 3º ano do ensino médio. E aí minha mãe, ela que levou essa ideia mais à frente do que eu. E aí ela deu a ideia de a gente vir na associação, conversar com, no caso, o responsável pelas publicações, E aí ficou de eu ir para uma campanha chamada Sonho do Alto, que aconteceria mais ou menos no final do ano.
eu fiquei muito nervosa, porque eu sabia que a comportagem era sobre você conversar com pessoas, né? E eu fiquei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu não conseguia me imaginar fazendo nada nesse sentido. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei em pânico por bastante dias. Mas eu fui me tranquilizando no ambiente. Mas eu lembro que no primeiro dia que já começou o treinamento, eu conversei com uma jovem chamada Andressa, que ela lá no Tocantins. Então, era a primeira vez dela participando. Foi importante ter alguém que também estava iniciando, né? Deu, de certa forma, vamos dizer assim, me sentir mais tranquila, de que eu também iria conseguir. Mas quando eu fui pela primeira vez para o campo, eu assisti uma colega dando uma oferta, né? Eu fui em dupla nos primeiros 2 dias. Eu dei uma oferta nesse dia, mas foi acho que um dos momentos mais difíceis. E aí quando eu saí de lá, a minha dupla, ela foi muito importante porque ela me tranquilizou. Mas eu ainda tinha um pensamento assim, nossa, eu não vou conseguir dar conta disso aqui, eu não vou conseguir dar um monte de ofertas por dia. E aí eu fui dar outra oferta. Nessa outra oferta eu já consegui conversar melhor no ponto de contato. Já foi uma oferta muito mais tranquila, eu me senti bem depois daquilo, porque eu vi que Deus estava me capacitando. A minha primeira venda eu vendi para um senhor, que ele tinha mal de Alzheimer e ele escutava muito mal. Então eu passei a oferta inteira literalmente gritando. E aí a minha primeira venda foi em Vida de Jesus e os sucos e shakes, que eram os materiais que eu trabalhava na época. Eu nunca vou esquecer o nome dele. Ele é São João Prat. E teve uma tarde onde eu realmente estava muito desanimada. Eu já estava dias sem ter nenhuma venda. Então eu bati lá. Acho que era mais ou menos por volta de umas 2 horas da tarde. E aí demorou um pouquinho, estava quase para desistir, porque ninguém vinha me atender. Então a mulher, ela veio e me atendeu. Quando eu entrei lá dentro da casa dela, eu comecei a conversar com ela. Eu lembro que ela estava mexendo em algumas coisas de jardinagem. Então ela ia mexendo e eu ia conversando. E depois ela me contou que antes dela atender o portão, ela sentiu como se algo estivesse dizendo para ela me atender. E ela disse que ela não sabia explicar o que tinha pedido para ela me atender. Ela disse também que ficou encantada com todos os materiais que a gente apresentou, que era algo que ela estava em busca. E ela simplesmente ficou com todos os materiais que eu tinha na mochila. Aquele dia eu fui com a mochila vazia e mais do que isso eu também fui com um testemunho, porque eu sei que aqueles materiais ficaram para a salvação daquela mulher. E eu sei que foi o Espírito Santo que tocou no coração dela para me atender também. Eu sei que foi o Espírito Santo também que conduziu toda aquela oferta, porque realmente não foi de uma forma comum que eu dei aquela oferta, foi algo realmente que eu creio que Deus me conduziu. Eu comportei durante 5 campanhas, eu fechei 1 ano comportando, né? As únicas pausas que eu tive foi de 2 semanas para ir em casa descansar para a próxima campanha. Eu acho que uma das principais dificuldades que eu enfrentei, acho que em todas as campanhas, é realmente a parte da persistência. Você persistir um pouco mais no dia e também para você chegar até o final da campanha. Dentro do Sonhando Alto, algo que a gente aprende é sobre a gente ter o nosso momento de comunhão. Eu lembro que chegou um momento ali na primeira campanha do Sonhando Alto onde eu realmente vi mais essa necessidade. Porque você começa a entender que por mais que seja importante a parte técnica, seja importante você aprender a quebrar a objeção, se não tiver Deus ali na oferta, se o Espírito Santo não convencer a pessoa a comprar, nada vai ocorrer. A gente sabe o quanto isso é importante nesse processo, né? Porque os líderes, eles tiveram um incentivo muito grande para a gente realmente buscar a Deus. Não ver aquilo apenas como uma venda, mas sim como algo que a gente está fazendo para salvar a vida da outra pessoa. E cada líder que eu tive, no Sonhando Alto eu tive apenas um líder, mas que ele foi muito importante também nesse processo. Era quem me incentivava a cada dia, me mostrava a importância da comportagem, incentivava a gente todos os dias a ler Eu Creio, que é um livro assim que nos mostra realmente como a comportagem é importante, como ela salva vidas, né? Como vamos dizer, um ministério que vai realmente salvar muitas pessoas e que ainda salva muitas pessoas. Eu tive muitos testemunhos dentro disso. Dentro da campanha do Sonhando Alto, você vive 3 meses com as mesmas pessoas. Então você cria um vínculo de amizade. E aí aquilo se torna importante para você. E você decide, então, uma faculdade onde você também tem aquilo. Eu lembro que na minha primeira campanha, eu ouvi uma pessoa falando sobre o curso de enfermagem. Eu fiquei realmente encantada pela forma como ela falava, como o curso também era desenvolvido dentro da faculdade. Eu fui com essa mente, então, para o Sonhando Alto, né? E decidi uma faculdade daqui.
E aí, então, quando eu vi que seria possível alcançar a bolsa, aí sim eu fiquei mais esperançosa, fiquei mais animada. De certa forma, algo que tocou muito o meu coração foi sobre ver o que Deus fez na minha vida. Que eu acho que muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar que Deus tem um sonho para a gente. Ou senão a gente fica se perguntando, né, se Deus está ali conduzindo a nossa vida ou não. Então, quando eu fechei a bolsa, eu vi que Deus tinha algo maior para mim. Eu vi o que as pessoas estavam me falando há um tempo atrás. Então, foi muito importante. Então embarque nessa aventura, venha para o Sonhando Alto, as experiências que você vai ter aqui vão te transformar. A sua vida espiritual vai ser muito melhor e você vai entender quais os planos que Deus tem para a sua vida. Irmãos, é claro que o foco desse vídeo para vocês não é levar vocês para o Sonhando Alto, embora os jovens podem ter uma oportunidade de ouro, né, nesses projetos, e eu sei que esse departamento não é meu, mas o foco que eu queria passar para vocês nesse vídeo não é porque é a Monize, embora eu me enche de alegria porque Deus trabalhou na mente e no coração dela, mas o que eu queria passar para a igreja é o poder transformador de Deus. E como Deus usa instrumentos humanos para levar outras pessoas ao auge do seu potencial. E isso eu estou falando de Barnabé. A Monize, quando entrou na comportagem, quem ainda não entende o que é comportagem, é o seguinte: existe há muitos anos. Comportagem se iniciou lá na Europa, que era um trabalho de venda de livros, literaturas, tanto literatura secular quanto, né, religiosa, e enfim, e livros em geral. E na igreja adventista, a comportagem é feita com materiais de saúde, materiais religiosos, como Vida de Jesus, né, que traz a história de Cristo, escrito por Ellen White, como outros materiais, por exemplo, que envolve a psicologia, né, autoajuda e, enfim, família, educação, né? Mas, enfim, é só para a gente ressaltar o trabalho, o que é isso, tá bom? E quando a Monize foi, ela era uma candidata à desistência. E os líderes, inclusive, olhavam para ela e não colocavam ainda muita confiança. Só depois da segunda campanha é que eles começaram a ver um resultado e no final ela teve, né, um resultado abençoado. Agora, o que aconteceu com a vida de Barnabé? Barnabé, ele foi um homem acolhedor, foi um homem sensibilizado às necessidades das pessoas. Barnabé, em primeiro plano, é visto dessa forma. O que nós temos de Barnabé em evidência é o seu coração generoso, o significado do seu nome, que significa encorajamento, exortação, e ele tinha o dom de exortar, o dom de acolher. Ele tinha o dom de olhar para as pessoas e ver além da aparência. Ele acreditava no que aquela pessoa poderia fazer na obra de Deus. Vamos lá, nós vamos ver alguns versinhos. Primeiro é Atos 4, verso 36 a 37. Então, eu não peguei a Bíblia, porque eu não enxergo. Me perdoem, enquanto eu não corrigir com óculos, eu não vou conseguir ler a letra comum, né, normal. Mas vocês vão me ajudar. Atos 4, 36 a 37. Então José, um levita natural de Chipre, a quem
sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Olha só. Como ele é visto na primeira informação que a gente tem de Barnabé, em Atos 4, versos 36 e 37, é algo assim notável. Ele era herdeiro de uma propriedade, vendeu tudo e entregou tudo para os discípulos para que fosse então distribuído às pessoas em necessidade. Olha só, vamos escolhendo detalhes da vida de Barnabé. 33 vezes na Bíblia é citado o nome dele, 28 vezes em Atos, uma vez em Coríntios, 3 vezes em Gálatas e uma vez em Colossenses. Mas, de todas as passagens que envolvem Barnabé, nós vamos verificar que o que está mais em evidência é esse perfil de um homem consolador, encorajador, benevolente. Isso é muito bonito. E assim, eu fiquei achei tão lindo que essa mensagem é do sermonário do Ministério da Mulher, viu, homens? Nós somos encorajadas a seguir exemplos bíblicos dos servos de Deus também, não só das mulheres, né? Porque o comum, até comentei, o comum é que a gente vem aqui, fale de Ana, fale de Esther, de Maria, mas olha, Miriam, mas hoje é um homem, e um homem digno de ser, assim, ele é uma influência positiva para nós, né? Vamos usar esse termo aí da modinha, né? Uma influência salvadora. Queridos, ele era um judeu, ele vinha da linhagem dos levitas e também da linhagem sacerdotal. Ele foi um mártir, morreu apedrejado em Salamina, pertencente lá da ilha de Chipre. Hoje tem um monastério, né? Um monastério a 300 metros do túmulo de Barnabé, que foi descoberto no século IV. Historiadores alegam que ele foi encontrado com a Bíblia, com o Evangelho de Mateus em seus braços. E outros detalhes sobre ele Barnabé, ele foi um grande divulgador do cristianismo. Lá em Chipre, foi onde pela primeira vez, não em Antioquia, pela primeira vez os cristãos, as pessoas que conheceram a Jesus e começaram a seguir os ensinamentos de Jesus foram chamadas de cristãs, né? E lá em Chipre foi encontrado muitas ruínas de igrejas cristãs. Historiadores também falam que essas ruínas foram igrejas da época de Barnabé, que durante todo o tempo que Barnabé ficou ali, ele pregou. E muitos daquela ilha se converteram. Irmãos, nós vamos ver aqui, Atos 4:37, que nós já lemos, que ele entregou uma propriedade toda para ajudar. Atos 11, vamos ler outro versinho também? 27:11. O nome dele é José, que os discípulos lhe atribuíram Barnabé, justamente por ele ser exortador, conselheiro, encorajador. Filho então, da colocaram consolação. esse nome para ele. Bar Vamos ler Atos 11, verso 27 ao 30. Filho da consolação. Vamos ler, que hoje vocês são os leitores. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou: haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. E isso aconteceu quando
isso é só um contexto desta época, dessa grande fome, e que Barnabé se envolveu na coleta de alimentos. Ele ajudou os irmãos que estavam em Jerusalém e que estavam passando fome. Queridos, um detalhe muito interessante de Barnabé. Quando Saulo, ainda Saulo, chegou em Jerusalém, Barnabé o conheceu. Na verdade, já o conhecia. Todos os discípulos já conheciam Saulo. Mas Barnabé foi o primeiro a conhecer o Saulo, que então já era Paulo. E Barnabé foi o primeiro a acreditar que Paulo não era mais o mesmo. Enquanto os outros discípulos ficaram com medo e não o receberam, Barnabé o recebeu. E Barnabé não só recebeu Paulo, como defendeu a liderança missionária de Paulo. Logo no início, não dá para a gente mensurar o tempo entre a conversão de Paulo a caminho de Damasco, quando ele ouviu a voz de Jesus. Mas nós sabemos que não foi muito tempo para que ele fosse para Jerusalém. E Barnabé viu em Paulo a transformação que Deus tinha operado. E ele, além de acreditar, defender, ele delegou poder a Paulo para pregar. Olha que incrível. Ele apresenta Paulo para os demais discípulos e cristãos, e ele ainda delega Paulo como um missionário. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vou ler aqui umas frases e vocês vão me dizer quem escreveu. Só um minutinho aqui. Louvado seja Deus. Amém. Obediente. Você que se lembrar, né? Quem falou esta frase, você pode dizer para os demais, tá? Ó, quem escreveu essa frase? Enquanto a renúncia não for feita, você não viverá os planos de Deus. Lembre-se, uma fonte não joga 2 tipos de água. Quem falou essa frase? Tiago. Tiago ou Paulo? Fábio? Tiago. Alguém mais tem outra resposta? Fábio, quem falou isso foi um homem já do nosso tempo, chamado, claro que há um tempinho atrás, pouco tempo atrás, mas um grande pregador americano chamado Billy Graham. Agora eu vou falar outra frase e vamos ver quem conhece o autor dessa frase. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ganharam R$100. Pra feirinha, né? Podem cobrar depois que todos vocês acertaram. E a última aqui, valendo também R$100 kids. Vamos ver, cadê as crianças aqui, ó? Isaías e Arthur. Quem falou esta frase? Peraí, já, só um minutinho. Eu conheço as conhecidas. Só um momento. Mas só que assim, ó, a prioridade é para Que adiantará ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus. as crianças. Quem respondeu? Jesus, amém? Olha, vocês estão bom, só erraram uma, né? E que era um pregador mais atual, e hoje as informações são muitas, né? Maçantes, e às vezes a gente não consegue realmente memorizar todas. Mas sabe o que eu quero falar para vocês? Tem alguma frase de Barnabé na Bíblia de exortação para nós, algum escrito dele que não seja a história dele? Não tem nenhum sermão de Barnabé escrito na Bíblia.
tem quem ele foi. E em relevância, as boas obras que ele prestou como ser humano a outro ser humano. Sabe, irmãos, não adianta palavras aqui em púlpito, grandes sermões, mensagens, se nós não tocarmos pessoalmente a vida de alguém, mostrando Cristo por meio das nossas mãos e das nossas obras. Eu peguei essa mensagem que eu vinha lendo, né? Regina, cadê a Regina que me chamou? E eu falei, Senhor, o que eu vou aprender antes de passar para os meus irmãos? E aí eu vi esse caminho, que é um caminho pedregoso. Olha, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Foi difícil lembrar de frases que pessoas disseram, mas só pense e levante a sua mão. Quem se lembra de uma pessoa que de uma forma especial visitou você, ou fez uma surpresa para você, ou fez algo que te emocionou, que tocou seu coração? Esse agora presente, no dia de hoje, ou outro acontecimento? Qualquer época. Se lembraram, né? De alguém que de alguma forma inesperada fez algo bom para você e fez o seu dia ficar melhor, fez você ver mais visível a presença de Deus. Vocês viram a diferença? Queridos, Pode falar o nome da pessoa? Pode falar. Fala, Fábio. No sentido assim, em primeiro lugar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verdade. Mas assim, o Espírito Santo... E agentes humanos que mostraram Deus para você? Ótimo, então tá ótimo. Então assim, ó, o Espírito Santo usou o Daniel, mas também usou o irmão Tudo, continuou usando o irmão Paulo. Amém. Vocês viram? Vocês viram? Quando a gente olha para a nossa jornada de fé, olha isso, irmãos. Quando a gente olha para a nossa jornada de fé, sabe, quem nos encoraja muito a seguir em frente? Você também. Além, irmãos, a gente está, sim, Fábio, a gente está falando de seres humanos que são a mão visível de Deus para uma hora de necessidade, uma hora de exortação, que não é só consolo, né? Às vezes a gente lembra muito do consolo que nós tivemos de alguém que no momento de escuridão, um momento de fragilidade, nos deu a mão, nos falou algo encorajador. Mas o mais importante é que pessoas são usadas por Deus para nos encorajar. Não é só o púlpito. O púlpito deve ser o último lugar para levar alguém aos pés de Cristo. O primeiro lugar da nossa vida é a nossa amizade, o nosso contato pessoal. E hoje a comunicação tão intensa por meio digital, web, nos afasta, porque tudo a gente resolve ali. Então você não vai mais lá na casa da pessoa, não é verdade? O que você tem que resolver, você resolve tudo virtualmente. E isso acaba que esse trabalho iniciado aqui na igreja primitiva, né? Quando Cristo ascendeu ao céu e deixou os discípulos para continuar a obra de salvação, o requisito deles era todos estarem juntos, reunidos. Por isso que no início eles compartilhavam juntos, vendiam as suas propriedades e de uma forma ou outra estavam conectados. E olha Barnabé, além desse contato pessoal, que é muito mais salvador do que eu estar falando aqui na frente. E isso é para Edna, é para mim,
entrar nisso, porque a preguiça é grande aqui dentro. O conforto nosso é tão gostoso, não é verdade, irmão? O conforto do sábado da tarde, ai, que gostoso que é, né? Finalmente deitar e tirar um cochilo. Oh, meus irmãos, se a gente pudesse despertar e usar esse tempo para se encontrar com alguém, como Barnabé. Ó, Barnabé não só encorajou Paulo, deu o início do trabalho de Paulo, mas em outro momento da vida de Barnabé foi muito significativo, irmão. Sabe qual é? Vocês já ouviram, já leram, com certeza, então não precisamos estar na Bíblia com todos os detalhes. Paulo, ele viajou com Barnabé. Eles foram para Antioquia. E em um determinado momento, Paulo ia fazer a segunda viagem. E Barnabé sugeriu que João Marcos fosse junto. Mas Paulo desentendeu-se com Barnabé. Alegou que João Marcos não deveria ir porque João Marcos já tinha fraquejado antes. Não que João Marcos tinha recuado na sua fé, mas ele não foi com aquela firmeza de Paulo, né? E Paulo achou por bem que não levassem João Marcos. Não correu o risco, né, de João Marcos desanimar novamente e de repente eles ficarem sem a companhia. Então, qual foi a decisão de Barnabé nesse momento? Manteve. Paulo seguiu na sua segunda viagem missionária e Barnabé então pegou o seu primo João Marcos e foram para a ilha de Chipre, aonde eles retornariam, porque ali eles já tinham feito um trabalho missionário. Queridos, nós não estamos julgando que a escolha de Paulo foi errada, e nem a de Barnabé. Sabe o que nós vamos ver nessa história? O final. Barnabé, ele fez uma decisão muito assertiva. Agora nós vemos Barnabé pela segunda vez dando chance a alguém que tinha potencial. Assim como Barnabé tinha visto Paulo assassino, Saulo assassino, perseguidor, em pouquíssimo tempo Barnabé viu Paulo transformado. E nós, como nós nos comportaríamos ou pensaríamos? De repente, né? Eu vou usar aqui o irmão Olivaldo. Com licença, irmão Olivaldo. Ele não está gostando, então eu vou usar o irmão José. Imagine que o irmão José, a semana passada, fosse aí nos noticiários, nas manchetes, publicado aí como um homem ladrão, um homem violento, que causou aí alvoroço na sociedade. Mas nessa semana, o irmão José entra na igreja. E o irmão José, então, já batizado. Quem de nós iríamos dar um voto de confiança e dizer, irmão José, agora o senhor tem uma missão, o senhor agora é um missionário, e eu vou te apresentar para a igreja. Olha como é difícil quando a gente se põe nesse lugar. Irmãos, vocês acham que foi diferente com Saulo? Não! Saulo ajudou a apedrejar Estevão. Era um homem público. E Barnabé foi o homem, em primeiro lugar, a ver um coração transformado. Sabe, queridos irmãos, acho que Deus nos chama para isso. Nós estamos vivendo num mundo tão conturbado que às vezes as pessoas não acreditam mais na transformação. Vocês já ouviram falar acerca de alguém, um X, um Y na sociedade? Não, para esse tem mais jeito. Para esse já é. Eu já. Até eu, às vezes, já me coloquei na frente de alguém e falei, não, esse aqui já foi a chance dele, agora daqui é só o inferno. Às vezes a gente faz isso, e a gente está vivendo num mundo que a gente desacredita das pessoas. E nós somos chamados a acreditar nas pessoas. E isso não é uma tarefa fácil.
Barnabé deu uma segunda chance para João Marcos e chamou João Marcos para pregar. E vocês sabem qual é o final? O final é que lá em... só um momento que eu vou atualizar, vou localizar. Atos... Nós seguimos Atos 13, do verso 2 e 3. Atos 14, o verso 1 e o verso 14, vocês podem ler. São episódios que Paulo chama João Marcos, pede para trazer João Marcos. E isso demonstra que não ficou desentendimento entre eles. Houve apenas entendimento diferente de que João Marcos não deveria ir. Mas posteriormente, Paulo reconheceu a eficiência de João Marcos como pregador. E além disso, o legado de Marcos para nós. Vocês sabem qual foi? Quem sabe qual é o legado de João Marcos para nós hoje? O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Agora imaginem, se Barnabé não tivesse sido usado pelo Espírito Santo em vez de João Marcos com potencial, será que João Marcos teria continuado? Vocês entendem? A meditação hoje que está finalizando aqui é para que a gente entenda que, embora sejamos guiados pelo Espírito Santo, que sem ele nada não tem sentido, e que o Espírito Santo é quem traz a presença de Jesus em nós. Sem o Espírito Santo não podemos mostrar Jesus, não tem como. Mas além disso, nós precisamos de um e o outro. Precisamos de Barnabé na nossa igreja, que além de exortar, a exortação é quando você precisa realmente dizer para alguém o que ela precisa melhorar, ou enxergar que de repente não esteja, tendo ciência de alguma coisa. Isso é um dom que nem todos têm. Alguns já chegam dando chicotadas, Outros conseguem falar. Isso é um dom e a gente tem que descobrir se a gente tem esse dom, como Barnabé. Mas além disso, é o dom de encorajar, não perdermos a fé em nossos irmãos, de que eles têm potenciais. Que Deus nos encoraje a isso, a vivermos em unidade, e que juntos a gente possa fazer o trabalho missionário como os discípulos fizeram, como os apóstolos fizeram. E ninguém faz nada sozinho. Embora Paulo foi a segunda viagem sozinho, ele sentiu necessidade de trazer Marcos. Olha só, que coisa linda, Traga o Marcos, ele disse, traga o Marcos para cá. Que Deus possa nos encorajar, acima de todo ser humano, mas que nós possamos ser essa visão de Deus para as pessoas, porque Deus as pessoas vão olhar mais o caminho de Deus por meio de nós, do que por um púlpito, uma mensagem de vídeo, um pregador ou alguma coisa assim. Amém? Que Deus nos encoraje a isso. Vamos levantar e vamos orar, Vamos fazer uma salva para a irmã e a Alexandra? Mais que pedir, agradecer, porque eu tenho pedido
Alexandre? Porque sexta-feira eu falei para Deus, Senhor, mesmo não fazendo exame hoje, eu vou lá para agradecer, o Senhor não está fazendo. Mas eu entendi que Ele queria fazer completo, para eu testemunhar completo, não hoje. E você pode vir para você concluir o teu testemunho orando? Obrigada. Mas eu não ia dormir se eu não testemunhasse, mas eu menti para Deus. Eu acho que Barnabé ficou pequenininho agora, né? Porque minha filha, Deus é maravilhoso, né? E agora, além de você ter orado tanto pelas sua mamãe, ora por nós também, tá? Ai, gente, vamos ver se eu consigo, porque eu tô... Até o Uber falou, eu falei, moça, eu vou chegar pra mim, mas eu preciso encontrar alguém da igreja, só falei assim pra ele, eu quero encontrar alguém da igreja. Querido Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai amado, Senhor Jesus e Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para te louvar e agradecer por tudo, Deus triuno de poder. Pai querido, eu não sei nem se eu consigo falar em palavras agora todo o meu agradecimento, que o Senhor sabe. As lágrimas e as palavras que eu já de ontem para hoje tenho destrinchado aos seus ouvidos. Então, obrigada, Senhor, mais uma vez obrigado pelos teus milagres, que não merecemos, e hoje o Senhor quis realmente completar o milagre. Obrigada. E muitas pessoas são testemunhas desses milagres na saúde, mas eu te louvo muito, te louvei muito já por cada pessoa que o Senhor coloca no meu caminho. Pessoas da saúde, que são pessoas, como disse hoje a coordenadora do HMC, Deus é um Deus de detalhes. E eu vi um olhar muito de Deus nela. Ela é uma pessoa muito de Deus que nos ajuda. Então, Senhor, glórias a Ti pelas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Pessoas que são usadas por Ti para que o Senhor realize os seus milagres. Como o Senhor mostra o seu amor, assim, de forma tão detalhada. Hoje eu disse como o Senhor me constrange. O Senhor me constrange porque eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Mas louvado seja. E nós estamos aqui para orar, agradecer e orar por cada um. Como eu tenho clamado pela humanidade, é claro, mas pela nossa igreja também, dentro disso. Por cada um que está aqui, Senhor. Cada um que veio agradecer, que veio clamar a Ti por alguma situação, e o Senhor conhece. Mais uma vez, eu sei que já foi feita essa oração, mas eu reforço cada pedido de oração aqui, Senhor, que está no coração de cada filho Teu, muitos não ditos, muitos proclamados aqui, Senhor Deus, por aqueles que não estão porque não podem, mas que o Senhor está realizando os milagres dia a dia também. Eu creio nisso. Eu entrego, Senhor, a sua igreja, eu entrego cada filho, eu entrego cada clamor. Em nome de Jesus, te suplicando Teu poder, a Tua misericórdia, esse amor, Senhor, em detalhe, que o Senhor nos mostra a cada milésimo de segundo da nossa vida. Amém. O Senhor nunca nos abandona, nunca. Eu realmente, hoje eu vou dormir completa, porque o Senhor ainda realizou o milagre de eu chegar e encontrar o seu povo aqui. E o Senhor sabe que eu pedi muito isso, para que eu pudesse testemunhar, para que mostrasse realmente o Teu poder é maior sempre. O inimigo não queria que eu chegasse para testemunhar, mas o Seu poder é maior, sempre será, em todas as situações. E por isso eu estou aqui, porque o Senhor fez com que isso acontecesse, para que eu proclamasse, glorificasse o Teu nome em voz alta para cada um, para que as pessoas saibam os detalhes, cada vez mais, cada detalhe, como o Senhor age na nossa vida. Glórias a Ti por todas as coisas. Eu ficaria aqui a noite toda, sabe, te agradecendo, Senhor. Mas nos leve para casa, Pai, nos leve para casa sob a Tua proteção,
teu cuidado, zelo e segurança, cada um de nós. E permaneça conosco durante essa semana abençoada, esse feriado, em que o Senhor também realizará milagres. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus te agradecemos por todas as coisas. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, e até sábado.